Dizer que tivemos mais um dia de espetáculo deprimente na CPI da palhaçada é, em certo sentido, redundância. Afinal de contas, quando as pessoas não falam exatamente aquilo que o circo quer que elas falem, elas são desrespeitadas, elas são tripudiadas, elas são tratadas como se fossem da mesma laia dos inquiridores. Ser inquirido por pessoas que são muito mais conhecidas nas listas do submundo do crime, da corrupção e da malversação de recursos públicos é um momento que deve ser muito deprimente para pessoas como a doutora Nise. Uma pessoa que fez a trajetória toda dela em cima de pesquisa, que tem uma reputação não só no Brasil, que é considerada uma pessoa de conhecimento científico e de profundo saber, ser inquirida, perquirida, atacada, desrespeitada, vilipendiada por figuras como Otto Alencar, como esta coisa enojante, este crápula de uma família de ladrões que é o Aziz. O Renan nem se fala que aquilo ali é um código penal aberto. Randolph, que não tem compostura para não ser nada além de pivete e garoto de recado em puteiro de beira de estrada. O que dizer então de um cara que está nas listas de corrupção com codinome, sei lá eu, de Drácula ou outra coisa mais ou menos como sanguessuga, como quem vive do esforço dos outros? Mas a CPI continua no seu roteiro enfadonho, doentio, macabro, no espetáculo deprimente comandado por pessoas que se dizem homens, mas que não passam de vermes, que se dizem homens, mas não passam de moleques, que se dizem homens, mas não passam de cabras, safados, salafrários, ordinários e vagabundos. Ora sai, não conseguem respeitar quem pensa diferente. São esse Otto Alencar, é puxa-saco do Lula, é puxa-saco de ladrão. Alguém que abandonou a medicina e hoje é apenas um senador, meia boca, bem meia boca mesmo, mas que tem seu momento de brilho por conta de uma mídia canalha que é do mesmo nível dele. Então, hoje nós tivemos outra vez o festival de grosserias, de desrespeito, de ataques, de uma tentativa de destruir reputações. Essa CPI comandada por Aziz e Renan é uma das maiores palhaçadas da história política nacional. É uma corja de canalhas querendo, a todo custo, justificar um relatório que já está pronto. Ora, nunca se viu uma coisa deste calibre, deste quilate. Uma CPI que antes de começar os seus trabalhos já tinha o seu relatório pronto. Aquela corja, quando se atraca a fazer perguntas, ela precisa de sim ou não para atender, para responder a questões que já estão prontas no relatório. Ninguém está sendo chamado para depor, para esclarecer fatos. E nisso, uma venal como a senadora Mara Gabrilli, ela tem razão. Ela não está preocupada com a resposta. Ali é apenas para fazer espetáculo. Mas fazer espetáculo desrespeitando trajetórias e biografias, como fizeram com as duas mulheres que foram depor? Que tipo de homens são esses que se portam assim? Que tipo de mulheres são essas que estão no Senado, que se prestam a esse papel tão enojante? Quando alguém se contrapõe a eles, como foi o caso do ministro Pazuello, eles se cagam nas calças, porque é uma corja que não sabe fazer nada além de representar partes de um circo. Infelizmente, essa CPI é uma CPI de cartas marcadas. Essa é uma CPI de cabras safados que a comandam. Não existe o mínimo de lisura ali. O espetáculo deprimente que esses caras estão fazendo, desrespeitando pessoas, basta não pensar como a canalice pensa para ser atacado. Eles estão enganados. Eles estão muito enganados, porque com as redes sociais não há mais a prerrogativa da narrativa, mas sim há uma prevalência dos fatos. E essa CPI está mostrando claramente que
se o Renan Calheiros já fez o relatório, ele não será em nada a partir dos depoimentos que estão sendo prestados. O único até hoje que mentiu, o único que deveria estar na cadeia, eles estão aliviando, que é o Maledetto. Será que eles não têm nenhum sentido para a vida a não ser o de se portarem como canalhas? É uma pergunta que eu me faço olhando, observando, acompanhando. Eu vejo a luta de senadores que tentam botar a coisa num nível de razoabilidade, mas a corja, a súcia, ataca de modo impiedoso. O que Renan, o que Randolph, o que Aziz, o que Humberto, o que Otto, o que Mara Gabrilli, Simone Tebet e outras pessoas estão fazendo é um desserviço à imagem do Senado Federal. Ainda bem que existem lá senadores como Luiz Carlos Reins, como Marcos Rogério, que têm coragem de se contrapor a tanta safadeza, a tanto desrespeito, a tanta revelação do despreparo de um grupo de senadores que comanda a CPI e que no passado comandava apenas e tão somente esquemas de corrupção e de crime. Imagina deixar nas mãos de corruptos investigar suspeitas de corrupção. Claro que eles não vão fazer nada. Imagina se o Renan vai deixar investigar o filho dele. Imagina se o Helder vai deixar investigar o filho dele. Mas tudo isso a gente até pode entender como parte da canalice que faz parte do DNA dessas figuras. Mas é vergonhoso, é deplorável observar o desrespeito que eles têm para com figuras como a doutora Maíra e hoje a Nise Yamaguchi. Eu tenho vergonha de ter um Senado tão ordinário como esse que nós temos hoje. Saúdem-se as exceções, e elas precisam ser ressaltadas, porque, como eu sempre digo, os canalhas nunca dormem e os patifes nunca descansam, e a CPI é comandada por esse tipo de gente. Se você considera relevante e ainda não está inscrito no nosso canal, nos ajude, estamos nessa corrida para chegarmos nos 100 mil inscritos. Se você puder contribuir, colaborar, participar dos mecanismos de manutenção e sobrevivência do canal, nós também muito agradecemos. Mas o mais importante é nós continuarmos lutando para que esses que hoje comandam a CPI, na medida do possível, sejam jogados pela descarga através do voto já a partir de 2022. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.